Irmãos, vamos então ao Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, irmãos, para ouvirmos a voz do Senhor nesta manhã, no dia do Senhor. Capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 11. Para que então nós venhamos a expor este texto segundo a graça de Deus e para que o Senhor mesmo nos fale e nos edifique segundo a sua palavra. Irmãos, acompanhe comigo a leitura, por favor. Lucas 14, de 1 a 11. Diz assim o texto sagrado, irmãos: aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, nós te louvamos, ó Pai, porque aceitas, ó Deus, a nossa adoração, nosso culto por meio de Cristo Jesus, ó Pai, e aperfeiçoa o nosso serviço nele. Nós te louvamos e agradecemos a Jesus Cristo, nosso Senhor. É no nome dele também, Pai, que te pedimos que o Senhor nos abençoe na exposição de sua palavra, nos mantendo fiéis ao seu ensino e, através do Espírito Santo, que é o mestre dos corações, que a tua palavra nos seja ensinada, ó Deus, que o nosso coração absorva a doutrina preciosa, ó Pai, e que a nossa vida ponha em prática a tua vontade. Ó Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor, sabendo que nós não podemos nos guiar por nós mesmos, mas lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Portanto, confiados em ti, no teu Filho e na ação do Espírito Santo, nós oramos. Agradecemos também pelos dízimos que aqui foram depositados como oferta suave ao Senhor, Pai. Ó Deus, aceita-os segundo a sua graça e abençoa aqueles que, de maneira fiel, confiante, têm feito esta, de fato, ação segundo a tua vontade diante de ti. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, este texto que nós lemos é um dos chamados textos que relatam os milagres de misericórdia. O que eram os milagres de misericórdia? Como o próprio termo sugere, eram aqueles milagres que Jesus, com os quais Jesus livrara aqueles homens e mulheres que estavam em extrema necessidade, exercendo assim o seu poder através do milagre e a sua misericórdia através da cura ou da libertação daquele enfermo ou possesso, como nós temos visto
no Evangelho de Lucas, as diversas vezes que Jesus opera esse tipo de milagre. São chamados então milagres de misericórdia. Nos sinóticos, que são os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, este é o último milagre de misericórdia narrado pelos evangelistas, ou de fato escrito pelos evangelistas. E Lucas narra todos os milagres de misericórdia. Ele tem 2 milagres de misericórdia narrados no capítulo 4, um no capítulo 6 e um no capítulo 13. Este agora é o último milagre que Lucas narra que Jesus exerce sobre um necessitado, como o caso do homem com a doença chamada hidropsia, que era de fato o homem hidrópico, como nós encontramos aqui. Outra coisa que nós precisamos entender antes de nós entrarmos no texto propriamente é o que conecta esse capítulo 14 e essa história que aqui nós encontramos com o capítulo anterior, o capítulo 13, o capítulo 12, os capítulos anteriores, ou o contexto próximo. Meus irmãos, Lucas pode ter certamente colocado este relato aqui. Lembre-se que Lucas ele está preocupado com a temática, com o assunto. Nós temos visto isso, não propriamente com cronologia, mas com temas. Lucas tem colocado aqui porque algumas verdades e o contexto próprio do texto que temos diante de nós nos remete aos textos anteriores. Por exemplo, a hostilidade dos adversários de Cristo contra Ele mesmo. Nós temos visto nos capítulos próximos desse capítulo 14 que a inimizade contra Cristo ela é crescente. E aqui também nós vemos inimizade contra Cristo. Tanto que vocês se lembram que no texto que nós lemos, os homens, Jesus Cristo é convidado para um banquete na casa de um dos fariseus e eles estão observando a Jesus. E nós veremos isso como que de fato nos traz a ideia de hostilidade. Mas há esse aspecto aqui de hostilidade contra Cristo. Há também, meus irmãos, a questão da cura, que Lucas vem tratando uma série de curas nos capítulos anteriores, e aqui nós vemos mais uma delas. Por isso Lucas junta, como é temático, ele junta essa sessão as curas de Jesus, os milagres de misericórdia que o nosso Senhor operou, e também outro assunto que Lucas vem tratando, que é a controvérsia do sábado. Nós temos visto que Lucas tem, de fato, Elisa, falado sobre como os fariseus entendiam de maneira errada que Jesus quebrava o sábado. E Jesus então prova poderosamente que não, porque é lícito fazer o bem no sábado, como nosso próprio Senhor nos ensina, através também deste milagre narrado por Lucas. Então são essas as associações que nos ligam ao contexto anterior, e por isso nós podemos imaginar o porquê Lucas trata dessa história aqui no capítulo 14, no seu início. Mas vamos ao texto então. Vamos ver o que Deus nos ensina através de sua palavra com essa história, com esse fato narrado pelo evangelista Lucas. Olha o que diz o versículo 1. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, irmãos, Jesus já havia aceitado vários convites durante o seu ministério, e convites vindo dos próprios fariseus, mesmo que constantemente esses fariseus se empenhavam em causar alguma controvérsia com o nosso Senhor. Aliás, mesmo por isso, ou embora os convites que Jesus recebia dos fariseus era sempre para ver se pegavam ele alguma coisa, Jesus nunca dissera não a nenhum deles. Todos os convites que Jesus recebera dos fariseus, mesmo conhecendo a atitude do coração deles, nós sabemos disso, que Jesus sondava o coração de cada um deles, como sonda os nossos. Ele mesmo assim não rejeita o convite, ele aceita o convite, e não é diferente nesta hora. Era um dia de sábado, como diz o texto, e era muito comum após o culto na sinagoga, a reunião na sinagoga, era muito comum que após isso houvesse uma ceia na casa dos fariseus. E esse fariseu, um dos principais, como diz o texto, convida Jesus para ir à sua casa, depois do culto na sinagoga, o culto de sábado. É mais ou menos como domingo nós estamos na igreja como hoje, e algum dos nossos irmãos nos convidaram para um almoço em casa. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Esse homem fariseu, nós sabemos pouco dele, o nome dele não é dito, mas algumas coisas nos são ditas. Ele é um dos principais dos fariseus, como diz o versículo 1. A ideia de um principal dos fariseus
é alguém que tem influência naquele lugar, no lugar onde ele mora. Ele é uma pessoa influente. Quando fala príncipe dos fariseus, um dos príncipes ou principais aqui é alguém, Marcelo e Leandra e Luci, minha irmã, é alguém que tem influência sobre os seus contemporâneos, as pessoas que estão ao seu redor, e alguém que é rico também. Tanto que a questão de ser rico, este homem que convida Jesus, é muito clara no versículo 12, que nós não chegamos a ler. Se Deus quiser, nós trataremos no próximo vez que formos a Lucas. Mas olha só o versículo 12: disse também ao que o havia convidado. Então o texto diz que Jesus virou-se para aquele que o havia convidado, ou seja, o dono da casa, e disse assim: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Então veja, primeira coisa, você vê que Jesus parte do princípio dizendo que aquele homem não deveria convidar muita gente. Só um rico poderia dar uma festa para muita gente naquele contexto. Só um rico poderia fazer isso. Porque uma casa, geralmente naquele contexto, era uma casa de uma pessoa que não tivesse riqueza, era uma casa muito simples, singela, de um cômodo geralmente. Para você abrigar um tanto de convidados como Jesus aqui relata, você tem que ter uma casa maior. E por isso, provavelmente, este homem era um rico. Tanto que Jesus se refere: não convide os seus vizinhos ricos, pressupondo que era o tipo de gente com que aquele que o convidara convivia. Então Jesus nos dá aqui no texto a ideia de que provavelmente esse que convidara Jesus aqui no capítulo 14 é um homem rico, era um homem rico. Mas vamos lá então. Jesus é convidado para esse banquete, esta ceia, na casa deste que era um dos principais dos fariseus. E nós podemos, a princípio, pensar assim o seguinte: Cláudia e Vanessa, que bom era esse fariseu, que atitude amável, convidar Jesus Cristo, Nildo, Natália, para estar com ele no dia de sábado numa ceia, logo após o culto da sinagoga. Mas o final do versículo 1 nos mostra que não era bem assim. Veja só o final do versículo 1: eis que o estavam observando. Então, a suposta, a primeira leitura que nós fazemos, e imaginamos uma suposta bondade da parte desse fariseu e convidado de Jesus, cai por terra neste relato de Lucas no final do versículo 1, essa frase dele final: e eis que o estavam observando. Os fariseus convidavam Jesus, mas não é porque amavam a Jesus, mas porque eles queriam de fato pegá-lo, Adalberto, em alguma coisa, queriam apanhá-lo, se porventura fosse possível, em alguma falha. Por isso convidavam a ele. E é interessante, é um dia de sábado e há um enfermo naquele lugar, como nós veremos aqui. Então talvez o contexto estava propício para que os fariseus tivessem com que acusar Jesus novamente. Então não era tão por bondade que haviam chamado a Jesus. A intenção aqui nos é meio que revelada, embora eles não confessassem isso. É interessante, né? Alguém pode fazer o bem com a intenção má. Aqui é um bem, você está convidando alguém para almoçar na casa, mas a finalidade não é fazer o bem, é pegar em alguma falha. Então está vendo como são os homens? Eles fazem coisas boas, mas isso não faz deles bons. Eles fazem coisas boas, mas eles mesmos não são bons. As coisas boas que eles fazem com interesse escuso, interesse mau de fazer. Isso não passa longe de ser a bondade que Deus requer do homem. Vamos ver o versículo de número 2. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Meus irmãos, a hidropsia, ou a chamada conhecida popularmente como barriga d'água, era uma doença que ataca por conta de um problema no sangue. Alguns especialistas dizem, fazem com que líquidos ou fluidos corpóreos sejam retidos em cavidades do corpo. Então, líquidos e fluidos corpóreos ficam retidos em partes do corpo, dando a impressão, ou fazendo de fato o corpo e aquela parte fique inchada, por causa da retenção de líquido ou de fluido corporal ali. Muito comum é essa doença atacar o estômago, a região.
Por isso é popularmente conhecida como barriga d'água. Esse homem era um homem que tinha essa doença, a doença popularmente conhecida como barriga d'água. E aqui ele era chamado de hidrópico, por conta dessa doença. Mas por que esse homem estava ali? Porventura haveriam os fariseus plantado este homem ali, com o intuito já de pegar Jesus, na visão deles, quebrando o sábado autoral, como de fato acontece? Ou este homem estava ali porque vira o banquete e havia entrado na casa onde estava sendo servido o banquete, onde estava acontecendo aquela festa, que não era incomum, ok, irmãos? Hoje é incomum alguém, você está comendo em sua casa, alguém, embora possa acontecer, né? Alguém chegar sem avisar e pedir para se juntar à sua mesa, né? É incomum isso, né? A não ser que você convide. Mas naquele contexto não era incomum. Tanto que nós vemos num contexto anterior em Lucas, no capítulo 7, que diz assim o texto do capítulo 7, que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e foi ungí-lo. Ou seja, a mulher pecadora entrou na casa onde havia o banquete, na casa do fariseu, e foi ungir Jesus com um vaso de alabastro. Então não era incomum pessoas daquela região entrarem nas festas, mesmo sem serem convidadas, para observar os convívios, observar como estava a festa. Então nós não sabemos se os fariseus plantaram aquele homem ali, convidaram ele com um propósito, mas nós também não sabemos se ele mesmo fora para estar próximo de Jesus. O versículo de número 4 nos dá a ideia de que talvez esse homem não tivesse sido convidado pelos fariseus. Versículo 4 diz que eles, porém, nada disseram, e Jesus, tomando, o curou e o despediu. A ideia então é de que ele não era um convívio, porque uma vez convidado pelo dono da casa, Jesus talvez não o despediria, curaria e permaneceria lá porque era convidado. Mas Jesus tendo despedido, a ideia que nos traz é que ele estava ali por conta de Jesus. Ok? Mas vamos lá. O que acontece então? Versículo 3. Então Jesus, vendo aquele homem hidrópico que ali estava, tendo ciência de todas as coisas que ali aconteciam, como onisciente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, ou seja, ele fará uma pergunta e se adiantará a eles, porque Jesus sabe o que eles estão pensando. Veja, é um dia de sábado, eles estão observando Jesus, tem um enfermo ali. A ideia é, ele ousará, pensariam os fariseus, ele ousará curar um homem no dia de sábado? Ele ousará fazer uma obra no dia do Senhor? Ele quebrará o dia do Senhor, segundo o que os fariseus entendiam? Então Jesus, conhecendo o coração deles, se adianta e pergunta a eles. Vamos ler o versículo de 3 juntos? Vamos ler? Juntos? Leiamos. Então Jesus... Então veja, Jesus se adianta. Ele sabe o que eles estão pensando e diz, é ou não é lícito curar no sábado? Jesus esperava a resposta deles, mas veja o que aconteceu, versículo 4. Eles, porém, nada disseram. Eles nada disseram. Não quiseram se expor. Preferiram esperar para ver o que aconteceria. E o texto diz que Jesus não esperou que eles respondessem, porque nosso Senhor sabia o que era certo, o que deveria ser feito. Ele não só o sabia, como faria. Você pode saber o que é certo, como eu, e não fazer. Jesus não. Jesus, ele não só sabe qual é a vontade de Deus, como a realiza. Por isso, mesmo sem resposta dos fariseus, Jesus não precisa delas. Jesus é a verdade. Ele é aquele que cumpre perfeitamente a obra do Senhor, do seu Pai e nosso Deus. Portanto, ele toma a dianteira. Veja o que diz o versículo, então, continuação, no 4. E tomando, o curou e o despediu. A maneira que Lucas retrata isso, lembra que Lucas é um médico. E a maneira que Lucas narra essa cura mostra a total autoridade, o total controle que Jesus Cristo tinha das enfermidades, a facilidade com a qual Jesus curava os enfermos. Veja como o relato é simples. E tomando, curou e despediu. A ideia de Lucas é passar a simplicidade
com o qual Jesus cura, para ao mesmo tempo mostrar como ele tem poder. Nada para ele é difícil. A ideia é essa. Se alguém não é curado, se algum crente não é curado, ou quem quer que seja, padece por uma enfermidade, é porque Deus tem propósitos nisso. Não é porque ele não tem poder. É porque mesmo ele tendo poder, não é da vontade dele agir curando. Por isso ele permite que a pessoa passe pela enfermidade e a sua vida seja de fato ceifada pela enfermidade, segundo a vontade de Deus. Mas se Deus quiser agir, ninguém pode deter-lhe a mão. Se Deus quiser salvar, ninguém pode de fato impedir o Senhor que assim faça. A ideia é de total autoridade de Cristo. Mas se por um lado é fácil a Cristo Jesus, nosso Senhor, que tem todo o poder, curar homens de suas enfermidades, ao mesmo tempo não quer dizer que ele não sinta. Por outro lado, não é tão fácil assim. Lembra do que Isaías diz? O profeta Isaías, falando de Cristo, profetizando acerca do Messias, ele diz assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. A ideia é que Jesus se identificou conosco. Ele se simpatizou conosco. A palavra simpatia, no grego, significa sentir com. Alguém que sente com você. Então, simpático não é só a pessoa que está sempre sorrindo. É a pessoa que sente com você. Se você estiver chorando, ele chora com você. Se você lamenta, ele lamenta com você. Se você está alegre, ele fica alegre com você. Daí a ideia de simpatia. Aquele que sente com. Jesus, ele é simpático às nossas dores. Por isso, por uma forma, se fosse como se de fato era fácil curar os homens, como era para ele, ao mesmo tempo, isso lhe custava algo. Porque ele se envolvia. Ele era homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Ele realmente se importa. Ele sofre junto. Lembra quando Lázaro morreu? Jesus chorou. E mesmo tendo o poder e a facilidade de dizer: Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu no mesmo instante. Isso mostra a facilidade de Jesus. Mas não quer dizer que, por outro lado, ele seja fácil. Porque ele se envolve. O Senhor ama os seus. E ele se envolve com nossas necessidades. Ok? Mas vamos mais. Versículo de número 5. Depois de ter curado o homem, tomado, curado e despedido aquele homem, a seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? Alguns intérpretes da Bíblia, estudantes, teólogos que têm esse texto diante de si para estudá-lo, creem que a melhor tradução do lugar de filho aí é jumento. As palavras no grego se parecem um pouco. Então a melhor tradução ao invés de filho é jumento. E aí sim tem muito mais a ver com o contexto, porque ele vai falar logo de boi em seguida. Então a melhor tradução aí é: qual de vós, se um jumento ou um boi cair no poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? A ideia aqui, nós entendendo como devemos, aqui jumento e boi, é Jesus fazendo um contraste entre animais e homens. Quais são mais importantes? Embora hoje até uma disputa, né? As pessoas se jogam mais com animais sofrendo do que com pessoas sofrendo. Veja, irmãos, o homem bom, a Bíblia diz, o homem bom trata bem seus animais. Animais não devem sofrer na mão dos homens. Deus colocou os homens para gerenciar a criação. Os homens devem tratar bem seus animais, ok? Mas animais não são mais importantes que homens. Hoje se escandaliza mais um cachorro apanhando do que um bebê sendo deixado na sarjeta. A que ponto nós chegamos? Pessoas morrem, nossa. Mas se alguém fizer algum cachorro, a sociedade, veja, não quer dizer que deva ser assim. Não deve ser assim. Mas, meus irmãos, há uma diferença muito grande. Deus nos criou, os homens, a imagem e semelhança dele. Os animais não são a imagem e semelhança de Deus. Os animais foram criados para o homem, que é sim a imagem e semelhança de Deus. Pois volto a dizer, irmãos, ninguém trate mal os seus animais, porque Deus os criou, são criaturas dele. Mas o homem é infinitamente superior ao animal. E o que Jesus está dizendo aqui é isso. Olha, se vocês se importam com animais, e veja,
são seus. Porque Jesus diz: se o seu jumento, se o seu boi, se fosse o do outro, você deixaria lá, mas o seu você não deixa. Ou seja, se vocês fazem isso com animais no dia de sábado, é pecado curar um homem nesse dia? Fazer o bem? Sendo que vocês fazem por interesse, porque é o seu jumento e o seu boi. Mas este homem, que interesse eu tenho de curá-lo? Que benefício eu ganho com isso? Nenhum. Mesmo assim, isso não é um bem superior? Por fazer bem a alguém que não pode me recompensar em nada? Essa é a ideia. Jesus então condena os fariseus pela hipocrisia deles, que corriam no sábado pelas suas próprias coisas. Mas quando alguém era beneficiado, um homem, eles achavam que isso era a quebra do sábado. Versículo de número 6. A isto não puderam responder. É interessante, meus irmãos, que Jesus cala os seus inimigos, e a Bíblia assim faz, de todas as maneiras. O versículo 4 diz assim: eles, porém, nada disseram. A ideia do versículo 4 é que eles não quiseram responder. Não que eles poderiam responder. Veja, é diferente, João. Eles não quiseram responder. Não quer dizer que se tentassem seriam bem-sucedidos, mas eles preferiam se manter calados para ver o que Jesus faria. Posteriormente, no versículo 6, eles não podem responder. No 4, eles não querem ainda. E quando chega a hora de responder, eles não têm como, visto o poder do argumento de Cristo Jesus, que não só é a verdade, como por consequência fala a verdade. Eles não têm o que responder. Não quiseram falar e agora nem podem, pelo poder e autoridade de Cristo e sua sabedoria. Veja só o que acontece no versículo 7. Embora o nosso texto aí esteja quebrado do 6 para o 7, está vendo aí? É a continuação do mesmo, da mesma ceia, da mesma festividade. Então imagine comigo, imagine comigo, irmãos. Jesus acaba de curar o homem, despede, volta para os fariseus e pergunta aos mestres da lei, faz a pergunta: se um boi ou um jumento de vocês tivesse caído no poço, vocês não tirariam imediatamente? Vocês não correriam imediatamente para livrá-lo? Eu fiz mal em curar este homem, não é lícito então curar este homem de Jesus, porque é muito mais importante do que animais. E aí Jesus, então, eles não falam nada, não podem falar nada. E agora o versículo 7 diz que Jesus, depois de ter falado, começou a observar como as pessoas se comportavam naquela festa. Então está dando para entender a lógica da cena? Jesus acaba de fazer a cura e questionar os fariseus que não podem responder nada. E agora ele para e volta-se para os convidados e começa a ver como as pessoas estão se comportando. E veja o que diz o versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Meus irmãos, os primeiros lugares da festa, tanto de casamento como uma festa de uma ceia, após o culto da sinagoga, na casa dos ricos, haviam divãs de 3 lugares. Eram sofás, mas sofás baixos, para uma mesa baixa, tá? Não é como nós sentamos em cadeiras, uma mesa alta. Mesas baixas com divã para 3 lugares baixos também, na altura da mesa, ok? A ideia é de que esses divãs eram colocados em forma de U. E no centro do divã sentava-se a pessoa mais importante da festa. No centro do U, melhor dizendo. No centro do U sentava-se a pessoa mais importante. O primeiro à sua esquerda, o segundo mais importante. O primeiro à sua direita, o terceiro mais importante. O segundo à sua esquerda, o quarto mais importante, e assim por diante. Sendo que na ponta do U, lá nas pontas, estavam as pessoas menos importantes. O que Jesus observava? É que antes de começar a ceia, os homens se matavam para se sentar próximo do centro do U, onde se sentaria o convidado mais importante. Havia uma disputa ali naquela casa de qual que lugar que eu ia tomar para ficar mais próximo do convidado ou do anfitrião, que era a pessoa mais importante da festa. E Jesus estava observando isso, observando essas coisas. E depois de observá-las, Jesus então propõe-lhes uma parábola, um ensino por meio de parábola, de uma comparação. Veja o que ele diz.
Versículo 8 e 9, vamos ler juntos? Leia juntos, irmãos. Quando por alguém Jesus muda a ceia para a festa de núpcias? Porque aqui é uma diferença. Quando estiveres numa festa de casamento, que não era o contexto ali era uma festa, uma ceia, mas não era um casamento. E por que Jesus se vale da figura do casamento? Por dois motivos. Primeiro, que o casamento lembra, as bodas lembram o reino de Cristo, a chegada do reino, o dia em que Cristo virá para tomar a sua noiva purificada, que é a sua igreja. Então haverá a entrada no reino, a entrada da festa das núpcias, o casamento consumado, essa é a ideia. Então Jesus está dizendo assim que os orgulhosos não entrarão no reino, ficarão no último lugar. É a comparação que ele quer trazer, mostrando a ideia aqui, trazendo na parábola a ideia de núpcias aqui, a festa de casamento, ok? Para nos lembrar daquele dia de Cristo, onde os orgulhosos serão finalmente, final e completamente humilhados, e os humildes de espírito, pela graça de Deus, serão exaltados. Outro motivo que nós podemos supor que Jesus tenha usado o casamento é porque o casamento naquele contexto, como também é no contexto de hoje, é uma das festas mais importantes. Um casamento é muito mais cheio de regras do que um almoço na sua casa. Ainda que naquele tempo haviam regras nos almoços que eram oferecidos na casa dos homens importantes da sociedade, a festa de núpcias tinha muito mais regras que deveriam ser observadas. Jesus quer dizer o seguinte: se você vive quebrando regras, se comportando mal em situações pequenas, não pense que nas grandes será diferente. Tem um ditado antigo, e eu lembro que os nossos pais falavam muito para a gente, esse ditado diz assim, que o uso do cachimbo, já ouviram isso? O uso do cachimbo faz a boca torta. Né? Eu nunca vi um cachimbo na minha vida, nunca, sério, eu nunca vi um cachimbo na minha vida. Assim, alguém usando, não sei nem foto, mas alguém usando, eu nunca vi. Mas eu, quando era criança, eu imaginava o que era isso. O cachimbo fica aqui no canto da boca, a pessoa fica usando aquilo, quando ela tira o cachimbo, de tanto usar, a boca dele está assim. Ou seja, aí a pessoa que encontra assim, você fuma um cachimbo, hein? Será por quê, né? Está torta a boca está torta. A ideia é que uma ação, uma atitude que nós fazemos sempre, quando mesmo que você não queira fazer, você vai se pegar fazendo. Então Jesus diz assim, olha, se comportem bem sempre, até nas coisas menores. Porque se vocês se comportarem mal nas coisas menores, quando vocês estiverem colocados nos grandes lugares, vocês farão mesmo. Porque é questão de costume. Continua no texto, veja. Quando alguém, versículo 8, quando por alguém fores convidado para o casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, o convidado mais digno, te diga, o dono da casa, o dono do lugar, ou aquele que está tomando a conta da festa das núpcias, dá o lugar a ele, ou seja, saia daí. Quem te mandou sentar aí? Esse lugar não é seu. Saia desse lugar e dá lugar ao convidado de honra. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. O texto é muito claro. E é interessante, por que aquele homem sai do primeiro lugar humilhado e vai procurar o último? Por que ele não poderia ser sentado no primeiro lugar que ele quis? Por duas razões, por dois motivos. Talvez, enquanto ele estivesse sentado no lugar que ele achava que merecia, num dos primeiros lugares, os outros lugares foram ocupados. Aí quando ele tiver que se levantar para dar lugar ao mais importante, ele não tem onde sentar. Então ele vai lá para o último lugar, o lugar mais inferior. Ou outra possibilidade, talvez ele se levantando no lugar onde ele achou que merecia estar e não merecia, ele possa até ver alguns lugares vacantes, alguns lugares vazios, mas tenha medo de se sentar ali e passar pela mesma vergonha que passou lá no primeiro lugar, que chega alguém mais importante de novo e tem que se levantar de novo. Então é melhor ele já ir para o último.
seja, o conceito é simples, embora a gente tenha tanta dificuldade de seguir. Não honre a si mesmo. Não honre a si mesmo. Não procure honra por si mesmo. O conceito é simples. Antes viva humilde diante de Deus. Versículo de número 10. Olha só como Jesus vai reforçar isso. Jesus não só ele condena o errado, como ele aponta o caminho certo. Ele ensina o caminho certo. O que ele fala no versículo 10? Vamos ler juntos? Leiamos. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivos. É muito simples também, dá para entender muito bem a cena, a ideia. Você chegou numa festa, você toma os últimos lugares. Não porque você quer ser, não é porque você, e nem deveria ser, porque você quer ser o mais humilde. Não é isso. É a ideia de prudência também, de saber o seu lugar. Ainda que você seja amigo das pessoas, você não sabe se um mais amigo vai chegar, se alguém mais honrado chegar. Então você espera, você aguarda o que manda a prudência. A Bíblia diz: sejam prudentes como uma serpente. A prudência, Jesus fala dela. Então a ideia é de você ficar ali esperando. E aí o que acontece? Se ninguém te chamar à frente, vergonha você não passará, porque você já estava ali atrás. Então você não vai ser exposto. E se acontecer uma honra, será de fato, como já podemos imaginar, gloriosa. Imagine: ei amigo, você está aí atrás por quê? Vem aqui para frente, você tem que ficar aqui na frente, vem aqui, e todo mundo verá a sua honra. É o que Jesus está ensinando aqui. Mas é interessante como os fariseus não sabiam disso. Meus irmãos, os fariseus, os pastores que sabiam, conheciam a lei de Deus, eles que estavam disputando os lugares. Não era qualquer membro da igreja aqui, não era o neófito, não era o crente recém-convertido, eram os pastores, os presbíteros, os oficiais. Eles que estavam disputando os lugares de honra. É a eles que Jesus fala. Eles que deveriam saber e viver o que estava escrito em Provérbios. Os fariseus conheciam o livro de Salomão. Lá está escrito assim: não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga: suba para cá, do que ter de humilhá-lo diante de uma autoridade. Não procures o lugar das pessoas importantes. Se lhe for dado o lugar, então você se assente nele, porque lhe foi dado, mas não procure estar nele. Não, meus irmãos, não quer dizer que uma pessoa que se sente em primeiro lugar seja uma pessoa orgulhosa, desde que ela não tenha procurado estar ali. Lembra de Davi? Davi se sentou no trono, mas como era o coração de Davi? Senhor, eu não ando atrás de grandes coisas para mim, eu nunca procurei ser feito, mas o Senhor foi buscá-lo lá, e ele se sentou no trono, mas não era um coração orgulhoso. O que Jesus condena aqui é a pessoa que vive procurando aparecer, vive procurando glória, vive procurando destaque, vive para isso. E Jesus condena essa pessoa. Essa pessoa não deve fazer assim. E ele vai terminar com o princípio geral. Vamos ver juntos? Qual que é o ensino disso tudo? Dessa parte do 7 a 10. Vamos ver? Leiamos. Pois todo o que se exalta... Meus irmãos, essa é uma verdade desde Jó, desde a época do Gênesis. Jó, meus irmãos, o livro de Jó, a vida de Jó, provavelmente se encontrava na época que foi narrado os fatos de Gênesis. Okay? Jó é bem lá no início da Bíblia, embora esteja, porque é um livro poético, está junto com os poéticos lá na frente, mas cronologicamente ele está mais próximo de Gênesis. Desde Gênesis, então, com Jó, já nos fora dito por Deus: se Deus diz a estes, desçam aos orgulhosos, dirás aos humildes, para cima, e Deus salvará o contrito. Desde Jó diz: Deus dirá aos orgulhosos, desçam, e aos humildes, subam. Lá em Provérbios diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Tiago diz assim: antes, ele, Deus, dá maior graça, pelo que diz:
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro, o apóstolo, escreve: rogo igualmente aos jovens, os jovens que geralmente têm o ímpeto de eu sei, posso, não só os jovens, óbvio, mas os jovens também. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros, singimos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E por fim, nosso Senhor Jesus Cristo ensinou muitas vezes este princípio da exaltação e da humilhação. Em Mateus 23 ele diz: quem a si mesmo, não é quem é exaltado, mas quem a si mesmo se exalta, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Meus irmãos, algumas lições que nós tiramos desse que nós vimos hoje da palavra de Deus. Primeiro, no sábado é lícito fazer o bem àqueles que necessitam. É lícito visitar doentes no sábado. É lícito ligar para aqueles que estão afastados da igreja. É lícito de fato levar alguém ao hospital. É lícito aos policiais combaterem os homens maus, mesmo no dia de sábado. São exercícios de misericórdia. São lícitos os exercícios de piedade. Óbvio, a leitura da Bíblia, o comparecimento à casa de Deus, a oração com o Senhor. Todas essas coisas, e são muitas, nós podemos, e não só podemos, como devemos fazer no dia de sábado. O que não pode ser feito no dia de sábado, meus irmãos, é nós buscarmos o nosso próprio interesse, as nossas próprias realizações, aquilo que de fato concerne a nossa própria vida, mas aquilo que honra a Deus e abençoa o próximo, verdadeiramente, isso deve ser buscado, segundo a graça de Deus, também no dia de sábado. 2. Devemos estar atentos não só às nossas necessidades, mas também às necessidades daqueles que nos servem. Lembra de Jesus? Se o seu boi, se o seu jumento cair, vocês vão lá, porque são seus. Mas vocês não se importam com o que é dos outros, nem a saúde dos outros. Então veja, devemos buscar, da mesma maneira que buscamos os nossos próprios interesses, os interesses daqueles que nos servem, aquilo que abençoa o próximo, eu devo buscar, com a mesma força que eu busco as coisas para mim. Terceiro, a glória dos lugares inferiores. Meus irmãos, nós devemos viver de maneira humilhada diante de Deus, não buscar grandes coisas. Por quê? Primeiro, porque nós sabemos que o lugar inferior é o nosso lugar. Nós nada merecemos. Por que nós procuramos os primeiros lugares? Por que nós ficamos chateados quando nós não somos honrados? Meus irmãos, tudo que nós fazemos, Deus é o que opera em nós. Por que nós ficamos chateados quando nós não somos honrados? Quando nós não somos eleitos? Quando nós não somos mencionados? Por que, irmãos? Se nós nada merecemos, nós não deveríamos ficar chateados. E o mínimo que nós obtivéssemos seria para a glória de Deus, porque Ele opera em nós essas coisas. O lugar inferior é uma bênção. Viver humildemente é uma bênção, porque mostra o que de fato nós somos. Pó, fracos, dependentes de Deus. A segunda bênção do lugar inferior é que só há dali um lugar para se ir, para cima. Quem quer conversar lá em cima, só tem um lugar para ir depois, lá embaixo. Mas quem sabe o seu lugar inferior, só há um lugar para se olhar, para cima. E Deus o colocará lá, porque assim prometeu, se ele viver humilhado diante de Deus, viver contrito diante de Deus. Por último, não deveríamos nos honrar a nós mesmos, mas humildemente nos darmos a Deus, que nos exaltará no tempo perfeito, no tempo oportuno. Talvez você e eu façamos coisas das quais ninguém menciona, ninguém se importa, e ninguém sabe, mas Deus que nos vê em secreto, nos recompensará, no momento oportuno, na hora exata, Deus fará isso. Vivamos unidos, confiando em Deus sempre. Ele nos exaltará no momento oportuno. Que Deus abençoe. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.